Olá, pessoal. Aqui é a Gabi Oliveira. Eu sou professora, antropóloga, mãe de 2 e moro aqui nos Estados Unidos. E esse é meu podcast, Uma Estrangeira. Hoje eu converso com a professora Keiko Chikako. Gente, a professora Keiko é professora de terapia ocupacional na Universidade Canadense, que chama McGill, em Montreal, que é uma universidade fantástica. Ela é uma brasileira, estrangeira, professora, com filhos. E o trabalho dela é super interessante, importante e muito poderoso, né? No que quer dizer, em como a gente pensar em terapia ocupacional para crianças, como maneiras, né, da gente pensar terapia ocupacional para aprendizagens. Então, foi uma honra conversar com a professora Keiko. Fiquei feliz de fazer esse contato e agora a gente também virou comadre, né, pessoal? Então, espero que vocês gostem, tá legal? Obrigada, gente! Fico super feliz e eu adoro te acompanhar, adoro o seu trabalho. Acho que você faz um serviço público para tantas pessoas, né? E claro que é um orgulho imenso, né, ver você no seu posto fazendo tanto, brasileira no exterior, uma estrangeira, olha só, perfeito para o nome. Automático. Não, mas super prazer. Prazer todo meu, fiquei tão feliz, acho que falei: "Gente, que legal". Eu distando este mundo de Instagram, porque na verdade, né, mas muito legal, acho o podcast uma delícia de ouvir também, me acompanha em várias corridas, muito Ai, que legal. Gente, vocês têm que ver como que a Keiko tá agora. Ela é surfista, tá legal? Se vocês acompanham o Instagram dela, vocês podem ver surfista, agora também então você também corre, surfa, corro. corre, que mais? Ioga um pouquinho. Caramba, uma ultra atleta. Mas Tem assim, você faz corrida, assim, maratona ou na não? eu sou assim, eu sou ruim em tudo. A minha filosofia é essa, entendeu. Eu faço tudo, assim, no limite de onde é gostosinho, eu não sou eu corro, assim, 5 quilômetros, 6, 7, o máximo que eu já fiz foi 10, assim, nada muito exaustivo, assim. É só mesmo pela atividade física. E também sou muito ruim no surf, né, prova este acidente que tive, pura falta de habilidade. Mas, e ioga também foi um negócio que eu comecei, tudo pré-pandemia, assim. Sim. Mas faço, mas assim, pelo prazer, não pelo Não, não pela assim é difícil, é. sim, sim, eu tenho essa sensação também, e eu acho que eu estava vendo um programa de comédia outro dia, e aí tinha um comediante falando, ninguém é bom em ginástica, né, tipo: "Ah, eu sou super bom em musculação, eu sou super bom", e eu achei engraçado, tipo, você faz porque você precisa fazer para poder melhorar e tal. Exatamente, manter o mínimo de condicionamento pra gente não ficar velho muito ruim, essa que é a Hum, ideia. é isso, e E você sabe bem disso. E assim, eu vou fazer uma apresentação, né, sua antes, depois que eu gravo, eu faço uma apresentação, tal, mas conta para todo mundo um pouquinho, assim, qual que é a sua formação e qual que é o seu foco que você faz agora, né, você é professora, na McGill University, né, no Isso. Canadá, que gente, é uma super universidade, é maravilhosa, eu acho lindo, eu adoro, o Canadá. Eu morei na Nova Escócia por 1 ano. Mentira! Quando eu tinha 16 anos, então eu amo o Canadá, eu tenho uma relação, assim, super forte. Então, mas conta um pouquinho para todo mundo qual que é, assim, o seu contexto. A história, eu sou terapeuta ocupacional de formação, eu me formei gente, que ano que eu me formei? Nem sei. Eu me formei na USP, em 99, eu acho. Não, eu sou da turma de 99, eu me formei em 2001. Eu vim para cá, para o Canadá, em 2005 para fazer o mestrado, e aí eu fiz mestrado, doutorado, e fui emendando uma coisa na outra. Nunca planejei seguir carreira acadêmica, não era meu foco, não era minha intenção, não era minha vontade, mas aí uma coisa foi puxando a outra, terminei o doutorado, tinha uma vaga no meu, tinha acabado de abrir uma última vaga de tenure track no meu departamento, e aí pendente, tinha que fazer o pós-doutorado, fiz o pós-doutorado e aí fui ficando por aqui. Então eu faço pesquisa o meu foco é em deficiência infantil,
né? E dou aula no curso de terapia ocupacional, o curso de terapia ocupacional aqui é uma graduação, você precisa de um mestrado, né, profissional, e aí eu dou aula na parte de neuro infantil. Então, toda a parte de desenvolvimento, tanto desenvolvimento típico quanto atípico, e é isso. E dou aula E daí na pós-graduação em tradução do conhecimento, que a gente chama Knowledge Translation e políticas públicas de saúde. gente, eu já expliquei um pouquinho no meu Instagram, mas para quem não conhece, né, como funciona a trajetória aqui, né, de professores acadêmicos, isso que a Keiko está falando de um tenure track, né, acho que a melhor tradução que a gente veria, né, no Brasil é essa ideia da efetivação ou do professor de carreira, né, Sim, que é um cargo que é vitalício se você consegue aquela promoção, mas claro, não é que sempre acontece coisa que a pessoa pode, né, ir embora tal, mas é uma segurança muito grande e ele foi concebido com essa ideia de que você tem uma liberdade, né, de sim. fazer a sua pesquisa e de colocar coisas sem censura. Foi concebido assim, mas não necessariamente é implementado. Então é super difícil de conseguir, né, não é simples, e na universidade que ela está também é uma coisa incrível. E você falou, não era o seu plano. Então o que que você imaginava que você ia fazer? Então, eu gosto muito de prática clínica, sabe? Eu, no Brasil, eu dava aula de musicalização infantil a vida inteira. Desde muito pequena, eu comecei a dar aula de musicalização infantil, dava aula de musicalização para bebê, que é o que eu adoro. Eu adoro um bebê. Os bebês são grandes já, mas eu sou louca com bebê. Adoro bebezinho. E eu acho muito lindo esse desenvolvimento. Eu adoro música também, eu sempre toquei, cantei, enfim. E aí eu gosto muito disso, assim, de mão na massa, sabe? Então, assim, e mesmo prática de terapia ocupacional, então no Brasil eu trabalhava na Laramar, eu trabalhei na CD como TO, e na Laramar eu trabalhei como TO, mas também dava aula de musicalização. Então, a Laramar é uma instituição para deficientes visuais, não sei, para dar contexto. E aí enfim, então eu queria fazer um mestrado, sempre quis fazer mestrado fora, assim, né? Tinha essa ideia, mas eu queria mesmo era trabalhar como TO e seguir assim a prática clínica. Mas aí, né, uma coisa mudou um pouco. E aí ficou me emendou, que no fundo assim, eu gosto muito até o meio do meu doutorado eu ainda trabalhava nas escolas aqui, eu trabalhava como TO na rede de escolas públicas, mas aí depois que a Nina nasceu a segunda filha, né? E aí com o doutorado e com tudo, eu falei, bom, aí eu deixei para lá. Mas acabo ficando meio próxima, a minha pesquisa é um pouco clínica, mas agora está indo cada vez mais para essa coisa de políticas públicas e direitos humanos, então tá menos mão na massa, mas enfim, era esse o plano. E os seus quantos anos têm seus filhos? Meus filhos têm 15 e 13. Nossa, você já tem adolescentes. São 2 adolescentes. A minha orientadora falava: "Nossa, a Keiko é mais produtiva, né", porque eu tive o Zac eu tive ele nasceu em junho, e eu defendi meu protocolo de mestrado em novembro, e a Nina, eu fiz ela com o meu COMPS, eu não sei se cada departamento é um pouco diferente, né, Sim, Comprehensive Exams, que acho que é a qualificação que fala, né, sim, qualificação, é. no Brasil, eu fiz em repouso, porque eu tinha placenta prévia, enfim. Aí a Nina, eu fiz assim, a Nina foi a gestação inteira com o laptop em cima da barriga. E ela nasceu, assim, no dia que eu fiz uma entrevista para uma bolsa do doutorado de manhã, entrei em trabalho de parto. Nossa, Mas enfim, sua né? companheira de Super, vitórias. total, total. Eles são bonitinhos. Olha que eu levei essas crianças em congresso, amamentando no intervalo. Leva para a sessão de pôster no Sling. Mas é legal, né, porque eu acho tão importante eles verem, né, que você trabalha, que você gosta do que você faz, que é importante, né, porque às vezes fica aquele estigma de: "Ai, a mamãe tem que sair para trabalhar, e tão triste". Não, é legal, é importante, você vai vir junto, você vai ver como é legal, né. E faz parte, né? Eles vêm assim, eu acho que todos os passos, eles foram na minha defesa, depois, né, ganhei prêmio de não sei o que lá, eles foram, vão, torcem, acho bonitinho, eu acho muito legal, acho que faz parte da trajetória. E assim, eu adoro a sua pesquisa, adoro o seu tema. Eu acho fantástico também que você está falando bastante sobre direitos humanos e políticas públicas, porque é tão necessário e não é desenvolvido, né, o suficiente, nem não sei no Canadá, mas não é nos Estados Unidos, também não é no Brasil, né, não tem o suficiente Sim. de recursos.
E, assim, eu vejo que os meus filhos, especialmente o meu primeiro, eh, ele teve avaliações de quando ele nasceu, né, porque ele teve um diagnóstico de como chama, meu Deus? Quando eles não são muito móveis, assim, os bebês nascem, ai, como chama? Não, ai, meu Deus. Hipotonia? Hipotonia, Uhum, isso. uhum, Ele nasceu super pesado, assim, 4,3 quilos e tal, grandão, e assim, ele não engatinhou, ele uhum. não conseguia, assim, puxar para levantar, e Claro. aí teve, tipo, eles levantavam ele assim, sabe, a cabecinha ficava para trás, Uhum, e aí eu lembro que para mim foi muita descoberta e dependia muito do terapeuta para o uhum, negócio dar certo, muito. né. Uhum. Então o que que você acha que, assim, uma das maiores coisas que ou as pessoas não entendem ou elas não sabem a importância da terapia ocupacional. O que que você acha que, às vezes, é importante as pessoas saberem né, do campo? Então, eu acho o que eu amo na terapia ocupacional é essa coisa justamente, assim, o foco é na ocupação humana, o que é ocupação humana é tudo, né. Então, assim, para a criança, o que que é ocupação, né, é o brincar, é o se desenvolver, né, é seguir cada etapa do desenvolvimento e chegar onde ela tem que chegar para poder explorar, para poder interagir com a família, para poder interagir depois com os amigos, né. Esses são os essenciais. E acho que muita gente, inclusive, assim, essa conta do Instagram, que também foi um projeto de pandemia, eu criei muito com esse propósito, assim, de porque eu via muito, tinha muita amiga, né, que teve filho depois, e com essa situação, exatamente isso que você descreveu. Então, assim, ai, se é o seu primeiro filho, né, e se você não teve o que muita gente não tem, né, a exposição a outras crianças antes, né, Uhum, porque a gente vive, né, em famílias nucleares e tal, então toda uma dinâmica que a gente vê menos crianças dos outros, né, antes de ter as nossas próprias. E aí, se você tá vendo a criança pela primeira vez, você não sabe, né? Você vai dizer, levantou a cabeça, não levantou, rolou, não rolou. A referência é a criança em si, né? O que importa é a criança estar fazendo o que ela deveria fazer, mas se você, como mãe de primeira viagem, a gente não sabe, né? uhum, A criança deveria estar fazendo ou não. Então, eu acho que assim, a terapia ocupacional tem esse ângulo de focar na ocupação, né? Então, de entender o desenvolvimento, como é o desenvolvimento normal, eu tô falando normal entre aspas, né, para o podcast, o que é um desenvolvimento típico e o que a gente precisa prestar atenção. E, assim, a ideia de que quanto mais cedo a gente prestar atenção, melhor, né? Porque a criança tem um sistema, né, neurológico super plástico, ou seja, com muita capacidade de se desenvolver, de aprender, de criar novos caminhos, né, completos, assim, mesmo se algum estiver lesado ou faltando ou diferente, a criança pode criar 1000 novos caminhos, mas quanto mais cedo intervir, melhor, né? E eu acho que a terapia ocupacional tem essa possibilidade, mas e outros profissionais, né? Não é exclusivo da terapia ocupacional, mas esse olhar no que a criança está fazendo, né? E mesmo um bebezinho, né? Mesmo recém-nascido, como você disse. Porque se não tiver alguém com um olhar atento, né? Que seja um pediatra, que às vezes não é, né? Infelizmente, que seja, né? Um avó, alguém que esteja vendo e fala, peraí, alguma coisa poderia estar diferente, vamos olhar? E aí olhar, intervir, estimular, porque às vezes é muito simples, né? Não é nada complexo. Às vezes é isso, você só precisa estimular da maneira correta, deixar a criança mais no chão, né? Colocar o brinquedo numa direção aqui ou aqui diferente, para que ele possa virar e olhar. Colocar a criança no berço, alternar a posição no berço, para que a criança tenha interesse em olhar o que está acontecendo na porta. Às vezes fazer um teste de audição para ver se a criança está ouvindo, né? Não são em todos os lugares que teste de audição é universal, hum. obrigatório na saída da maternidade, em muitos lugares sim, outros lugares não sei como é nos Estados Unidos, acho que em alguns lugares são, outros não. Aqui no Canadá agora mas é recente. Hum. E às vezes a criança não ouve, né? E ninguém vai descobrir lá para frente quando a criança não está falando, né? E sendo que a criança passou aí um ano e meio, às vezes sem ouvir nada, e por isso a criança não está vendo direito, e também você vai descobrir só lá para frente. Então, são pequenas coisas que, assim, um olhar atento e educado, né, para perceber isso, pode captar e intervir no sentido de mudar a trajetória mesmo, né, do desenvolvimento. Então é isso, assim, eu acho que a percepção vai muito de um olhar atento e poder interferir no desenvolvimento ou estimular. Então, às vezes, a trajetória do desenvolvimento, a criança está continuando numa linha, né? Então, a criança nasce com o que ela tem, né? De equipamento, enfim, tem crianças, né? Tem situações pré-natais, perinatais, que vai alterar o desenvolvimento, mas enfim,
A criança nasce, a priori, equipada com tudo que tem para se desenvolver, para descobrir o mundo, para, né, crescer, enfim. Mas, às vezes, um jeito, alguma coisa no ambiente, então, né, nem toda família, nem todo ambiente tem espaço para brinquedo disponível, pessoas disponíveis para conversar, interagir com a criança. E tudo isso conta, né? Tudo isso vai alterar ali a trajetória do desenvolvimento e que se não for percebido cedo, né? Às vezes você só vai ver que a criança teve um atraso lá quando ela entra na escola, né? Que aí você começa a comparar a performance em relação a outras crianças. E esse é um erro, né? Porque perdeu nessa primeira infância oportunidades com coisas muito simples, né? Com falar para o cuidador, olha, conversa com ele quando você estiver trocando a fralda, conversa com a criança. Quando você estiver dando a comida, né? Não deixa estar com a tela ligada, né? Não deixa estar com o iPhone do lado. Quando você estiver dando banho, né? Dá nome para as coisas. Fala, olha, eu vou lavar a cabeça, vamos lavar a mão, pescoço, canta, né? Não sabe cantar, canta outra coisa. Não sabe conversar, inventa história, né? Pega um livro e lê, vai lendo ao mesmo tempo. Então, assim, pequenas coisas que fazem uma diferença enorme, né? E aí tem toda pesquisa para apoiar como essas pequenas coisas, né? O número de palavras que a criança é exposta nos primeiros anos, né? Como faz diferença na performance em matemática, em alfabetização e tudo depois. A quantidade de interações significativas, né? Então, às vezes nem todo mundo tem, né? A gente que mora longe da família, não tem aí avô, avó, tio, tia, aquela barulheira, né? Vi no seu Instagram, quando você vai pro Brasil e tem a primaiada, a gente não tem isso aqui tanto, né? A gente tem as interações com as comunidades, mas não é a mesma coisa, né? Do que ter todo fim de semana aquela barulheira, família, todo mundo, panela para cá. E isso é muito rico para a criança, né? E às vezes as famílias não têm. Então, assim, o que eu vejo muito que eu estou vendo agora, que é uma realidade que eu nem tinha me dado conta, por essa conta do Instagram, é como as pessoas não têm exposição mesmo, assim, né? Fica todo mundo se sentindo muito sozinho. Quem é imigrante e está morando expatriado, até mais do que os outros, né? Porque você não tem nem, assim, zero referência, zero rede de apoio, né? Não tem ninguém para deixar a criança que você confie, que a pessoa vai conversar com a criança para você ir para o supermercado, enfim. Então, são pequenas coisas que fazem uma diferença muito grande na trajetória da criança. E, lógico, se tem um atraso, uma condição neurológica, uma outra coisa assim, também aí vai precisar, né, de um terapeuta, um profissional especializado para intervir, mas muitas vezes a intervenção mais eficaz é essa que realmente muda o ambiente, né, que equipa o cuidador a prover as condições necessárias, né, que dá aquela diquinha assim que transforma tudo, né, então deixa no chão em vez de deixar na cadeirinha, né, não coloca a criança no andador, conversa quando estiver fazendo isso ou aquilo, posiciona brinquedos assim, assim, assado, né, deixa a criança mexer nas gavetas. Então, assim, são pequenas coisas que podem fazer uma diferença grande na trajetória, e para quem não sabe nada, né, o que é a maioria dos pais, infelizmente, ou infelizmente não, né, é porque né, essas pequenas dicas acho que podem fazer uma diferença, e essa compreensão do que a criança precisa na sua ocupação. Então, essa que é a coisa da terapia ocupacional, é isso, né? O que ela precisa antes da idade escolar, para que ela possa, quando chegar na idade escolar, estar preparada, né, para aprender e para lidar com as outras demandas que o ambiente escolar tem, né, as interações sociais, as negociações, né, essa outra parte, e dali para frente, né? Então, acho que é isso. Resumidamente, em 3 horas. Não, mas nossa, eu tenho tanta pergunta, não sei nem, não vai dar tempo, já te aviso. Uma das coisas que eu penso muito aqui é isso que você tocou agora no final, apesar de eu ter umas outras perguntas também, mas eu vou pegar essa agora. Isso que você tocou agora no final, essa ideia de, eh, a criança estar pronta, e eu também tô colocando entre aspas, gente, para quem não consegue ver. Porque acho que então são 2 pedaços, né, um pedaço que eu perguntaria é, essas construções do que é o desenvolvimento apropriado, estar pronta, isso, aquilo, são construções que você acha que são muito baseadas em modelos, né, específicos, e aí, toda essa questão, né, de ser neurodivergente ou de qualquer coisa, elas se perdem, aí são vistas como déficits, né. Uhum. Então, você acha que isso é parte de como esses conceitos de estar pronta para a escola, ou ter atingido
Hum, né, aquele goal de desenvolvimento. Como que a gente negocia como esses goals são estabelecidos versus, a quantidade de diferenças, né, que existe? uhum. Nossa, é a pergunta de $1.000.000, né. Como tá na moda esse negócio que eu quero a pergunta de milhões. Então, esse ponto é muito, muito, muito importante a gente considerar, né, porque, assim, por um lado, sim, né, o modelo, vamos pegar a escola, né, que foi o que você puxou, o modelo de escola, e você, né, trabalha em educação, eu acho que você pode falar muito mais sobre isso, mas o modelo de escola que a gente segue é um modelo, né, da era pós-industrial, é um modelo na caixinha, é um modelo assim, está aqui este pacote, esse é o pacote de habilidades que você precisa, esse é o pacote de horário, né? Esse é o horário que você tem que seguir, este é o pacote de regras e normas sociais, né? Então você pega uma criança lá de 6 anos e agora o que você precisa é ficar sentado, né, de 6 a 7 horas por dia, né, aqui, né, no Brasil, meio período, mas enfim, né, ainda por um período aí grande, 5 horas, vamos lá, sentado por dia, aprendendo neste formato, né, pouco dinâmico, né? E vou falando, tô falando, lógico, né, da maioria Uhum. das escolas, e aí vai os modelos alternativos e mais, né, construtivistas e whatnot. Mas o, esse formato, ele realmente é um formato que a gente tem que questionar, né, da escola o tempo todo. E é um formato, eu fiquei chocada aqui, né, quando meus filhos entraram na escola aqui, o quanto o formato da escola era o formato tradicional, é isso, Hum. né? Não tem, assim, exceto, né, um professor que é mais radical, um professor que quer testar coisas novas, enfim, que é exceção, né, mas a grande maioria das crianças seguem este padrão. Para minha filha, por exemplo, eu já coloquei ela numa escola alternativa, que aqui tem, eu não sei se aí tem, aqui tem uma rede de cada comissão escolar, né, tem uma pelo menos escola alternativa, entre aspas, aqui de novo, que Sim. são as escolas que têm um modelo mais construtivista, baseado em projetos, não em séries. O aluno é super agente, né? Então o aluno propõe os projetos desde o maternal e vai, enfim, fantástico o modelo, adoro. Se pudesse, acho que esse seria o modelo. Se eu fosse escolher um modelo de escola, seria esse. Mas, no geral, a escola ainda segue esse padrão. E esse padrão, ele requer, né, uma série de habilidades que quem colocou X, né, quem decidiu foi lá, sei lá quantos anos atrás, e a gente continua reproduzindo, né? E nesse padrão não cabem, mas aí não cabem as diferenças, né, que são, na verdade, não exceção, né? Diferenças não são exceções, né? Diferenças são a grande maioria. Então, a gente tem, né, em média, na população, 14% de crianças que têm uma deficiência identificada, mas todas as outras, né, os outros 86%, eles têm uma variedade de outras diferenças. E nenhuma delas cabe nesse pacote, a verdade é essa, né? Hum. A criança neurologicamente não está equipada, não deveria nunca, né, ser colocada sentada numa sala de aula copiando da lousa, escutando, né, aula expositiva, que seja nem na universidade deveria, né? A gente sabe disso. Mas que antes da universidade, em momento nenhum, esse deveria ser um modelo de educação vigente, neurologicamente falando, né? Por quê? Porque o cérebro aprende como? O cérebro aprende com interação, o cérebro aprende com ação, né? Nenhuma ação, mesmo motor, a gente, por exemplo, uma coisa que mudou muito com as pesquisas, né, neurológicas nos últimos anos é a coisa de alongamento, por exemplo. A gente não precisa alongar, né? Então, Hum. o corpo não aprende alongando. Então, o corpo aprende mexendo. E mexendo ativamente. Então, aquelas máquinas que tinham as propagandas, né, de Hum. abdominal, né? Então, qualquer coisa que é passiva, o corpo não aprende, ponto. Então, assim, por que seria diferente com o desenvolvimento e com a aprendizagem cognitiva, né? Não tem razão. Então, assim, a criança aprende na interação, ela aprende pensando, ela aprende encostando, ela aprende sentindo, cheirando, escutando, né? Mexendo com os elementos, e óbvio, né? Os conceitos abstratos, eles vêm do conceito concreto. Então, assim, esse estar preparado, tudo para voltar para a pergunta, né? Esse estar preparado para qualquer coisa, a gente tem que questionar sim, porque ele assume um monte de coisas, né, que a gente não tem. A criança não tá. A criança de 6 anos não está pronta para sentar na sala de aula e começar a copiar, escrever em letra cursiva, né, seja o que for. A criança está preparada para aprender, isso sim, né? Hum. Qualquer criança, com qualquer diferença. Mas o que a gente ensina e como a gente ensina é uma coisa que tem que sim ser questionada.
né? Ela está pronta do ponto de vista neurológico para segurar, né, ferramentas, né, para segurar, manipular lápis, tesoura, régua, usar as duas mãos? A maioria das crianças, sim. A maioria vai estar preparada do ponto de vista neurológico, motor, nessa etapa para fazer isso. Mas e quem não está, né? Que é uma grande parte, né? Que é assim, do mínimo 14%, mas sempre vai ter mais. Então, assim, numa sala de aula, né, de 20 alunos, vai ter sempre 2, 3, mais, que poderiam se beneficiar de uma proposta de ensino diferente, né? E eu acho que isso é uma coisa a se conscientizar, né? No Brasil, eu estava trabalhando com a coisa de inclusão, e a gente pensa em inclusão como, assim, o extremo, né? Sei lá, vamos incluir a criança com uma coisa visível, né? A síndrome de Down, paralisia cerebral, uma criança com uma deficiência identificada. Mas, na verdade, é isso. A gente tem aí a porcentagem de crianças com déficit de atenção e hiperatividade imensa, né? Com autismo, no espectro autista. Então, assim, isso todas são condições que precisam de um repensar aí da educação. E isso desde a educação infantil, né? Até, enfim, todas as etapas. Mas eu acho que... Eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Sim, sim. Mas é a questão de... A gente tem que realmente questionar quais são os pré-requisitos e para quê, né? A gente está querendo pré-requisito para quê? É importante que a criança aprenda a ler e escrever? Sim. Isso é uma coisa funcional, necessária na sociedade? Sim. Né? Mas, nem todas as crianças vão conseguir fazer dessa maneira. 2, qual é a função que a gente está almejando, né, de verdade? Então, assim, se a necessidade real você precisa se comunicar, né? Então, a escrita tem uma função comunicativa. Hoje em dia, a gente praticamente não escreve, mas ainda é importante você saber escrever, né, com lápis, com caneta. Mas se isso, né, se gastar tempo ali tentando aprender a escrever vai te tirar muito tempo de você estar brincando no parquinho, né? A criança, não vai pro recreio enquanto não terminar essa lição. Então, não está sendo mais funcional, né? Perdeu o efeito. Então, assim, a gente volta para o mínimo. O que você precisa na escola? Se você precisa produzir para aprender a gramática, para aprender a língua, então, vamos pensar em alternativa. Vamos introduzir o computador cedo, né? Vamos digitar e fazer o computador escrever. E depois a gente vai introduzindo. Então, assim, esse pensar individual, né, eu acho que ele precisa ser preconizado muito, assim, na educação e na nossa compreensão do desenvolvimento desde pequenininho, né? Porque se a gente vê um bebê e você fala, não, precisa fazer isso com tantos meses, né? Mãe, um bicho doido isso. Aí chega a sogra, né? Chega e vai falar, mas esse menino tem tanto, né? Tem 6 meses e não senta, né? Ou sei lá, esse menino, olha, 1 ano e não tá andando ainda, tem alguma coisa errada, né? E aí a gente que é mãe fica doidinha, né? Fica, o que faz, né? Então, assim, eu acho que entender, que se a gente primeiro não entende o desenvolvimento, eu acho que isso dá uma riqueza, aquela informação é poder, né? Eu acho que a gente pode entender, não, peraí, tá, é isso que o desenvolvimento deveria estar acontecendo, mas para quê, né? Achar a função. Então, se a função é comunicativa, se a função é social, se a função é de aprendizagem, ou se a função é puramente seguir o currículo da escola, né? Então, a gente precisa ver o que precisa ser repensado. Se a função é puramente seguir o currículo da escola, a gente pode adaptar o currículo, né? Se a função é social, a gente pode também ajudar as outras crianças, né, a aprenderem a comunicar diferente, a viver com a diversidade, né, a educar os pais das crianças do entorno, né, no sentido de o que você pode mudar. Então, assim, às vezes a gente foca muito em o que a criança precisa, na verdade, o que a criança precisa é um entorno que acolha e acomode e aprenda junto, né, e nisso todo mundo aprende. Então, acho que isso é um bom jeito de olhar, assim, sim, a gente trabalha, né, a gente vai incentivar, vai instrumentalizar a criança com o máximo que a gente puder, né, terapia, fono, TO, físio, o que precisar, mas não podemos esquecer que o que precisa, eu acho, mudar mesmo é o entorno, né, é o olhar do cuidador, é a atenção do professor, é a estrutura curricular da escola, né, o tipo de interações que você tem no parquinho, né, todo mundo precisa ser educado para entender que esses requerimentos, assim, né, quem foi que criou? Não, e me mata essa ideia de que quando os adultos ficam falando, mas
criança é resiliente, tá, gente? Parabéns, legal, mas isso não é uma desculpa para os adultos continuarem Isso. reforçando esse entorno que você falou que é um entorno tão negativo e que não dá a real chance ou ambiente para que a criança se desenvolva e seja feliz, né, e isso. Então, Exato. assim, esse negócio da resiliência eu fico muito estressada com isso. É muito, porque é isso, né? Foca ou joga a responsabilidade de ser resiliente na Sim, criança, na criança. que não, né? E assim, é bem isso, né? Todo mundo pode continuar fazendo o que tá fazendo, tá tudo certo, mas a criança não, porque a criança é resiliente vai aguentar. E não é bem por aí, né? Então, eu acho que isso da gente se questionar é um negócio tão difícil, né, Gabriela? Assim, Uhum. é um exercício que não é fácil, não é comum. Eu acho que é geracional. Estava falando isso outro dia com um amigo. Falei, eu acho que a geração, a nossa geração, Uhum. assim, né? Eu acho que ela. Eu não lembro, né, de ter aprendido. Meu irmão tá falando de. Cara, a gente nunca aprendeu, nunca falou de vocabulário emocional, né? Tipo assim, não era uma conversa que a gente tinha na mesa, né? E eu com meus filhos é praticamente isso o tempo todo. Então, assim, a gente é uma construção de entender, de falar, peraí, mas por que eu penso assim, né? Por que eu acho que a criança precisa, né? Se tem reclamação do professor falando que a criança está conversando demais ou que não está colaborando, mas peraí, a gente pensou mesmo, né? Se tá legal, né? Tá normal a criança ficar ali 7 períodos, 20, né? No Nossa. secundário aqui, tipo, cara, é o dia inteiro sentado na escola, não é possível. Eu As imagino crianças que para uma terapeuta ocupacional, a pessoa ficar sentada deve ser tipo o fim do mundo para vocês. não, é o fim do mundo, assim, a gente sabe, né, o pessoal fala que sitting is the new smoking, né, tipo assim, você ficar, pra gente, pro adulto, pra todo mundo, né, tem Ah, pesquisas consistentes falando que ficar sentado, né, por mais do que ativo, assim, mais tempo passivo do que ativo é pior do que fumar. É tipo, pega um hum, pacote de cigarro, não, mas não fica sentado 6 horas por dia, e as crianças estão ficando, né, hum. tem recreio, tem pausa, corre, tem educação física, assim, mas se você botar numa planilha, né, a maioria do tempo ainda é sentado. E não só sentado, mas sentado com uma exigência de estar aprendendo no tempo que você está Não, sentado. derretendo, essa é a sensação que eu tenho. Eu peguei, assim, eu peguei uma briga aí, né, relativa com a escola do Jack, o meu que está na segunda série, porque ele chegou em casa e falou, né, que a professora estava tirando minutos do recreio. Ai, E gente. só durou um dia, né, porque no mesmo dia eu mandei um e-mail cheio de hiperlink Enquanto falando a Harvard, estava assim, tipo, falando todos os problemas que tinha com isso e tal, e enfim. Mas assim, e a minha pergunta foi: se a criança está fazendo algo, se as crianças estão na sala de aula, né, fazendo, estão mais agitadas e tal, não seria beneficial incorporar o movimento? justamente. E né? E esse que é o negócio. Né? E é isso, né? Não é nem que não tem pesquisa mostrando, né? Me joga. Tem uma frase que um orientador meu falava né, não me confunda com fatos, eu já fiz, né? Don't confuse me with facts, I've already made up my mind. Não me confunda com fatos, eu já estou convencido, né? Então, assim, não me dê dados falando que funciona contra, porque é isso, né? E é isso, o professor, por outro lado, às vezes eu tenho isso em knowledge translation, né? nessa parte de pesquisa com tradução do conhecimento, a gente tem muito, tá, vamos ver qual é o ângulo do professor. Então, o Hum, professor está lá, é isso que ele aprendeu, né? Ele é um uhum. professor que aprendeu a usar estes recursos, é isso que ele tem na caixinha, né, de ferramentas dele. Então, é a punição, é a coisa, né? A disciplina não necessariamente positiva, né? Tem outra conversa sobre isso, né? Mas o que eles aprendem, o que eles têm de recurso é isso, e acha que funciona, né? Mas não funciona. E continua não funcionando, mas o professor não sabe de onde tirar, né? Porque aí você vê um professor de sala de aula, eu morro de dó de professor de sala de aula. Uhum. Eu falei, São heróis, não, são eu heróis. faz total. Eu penso assim, porque no dia que eu tô dando aula, né, para adulto, que é muito menos demandante, você sai assim exausta. Eu falo, cara, você tem que estar todo dia na sala de aula com responsabilidade de alfabetizar. Nossa, é enlouquecedor. Então, assim, Uhum. respeito o professor eternamente. Mas do ponto de vista dele, o que eles têm como recurso é isso, né? Então, assim, pensar em mudar, né? Pensar em incorporar o movimento assim regularmente, né? Em intervalos tinha que ser muito mais frequente do que, né? Um intervalo ou dois na manhã inteira, é um absurdo isso. Tinha que ser assim
tinha que ser o contrário, né? 15 minutos de aprendizagem passiva e aí 20 de movimento e aplicação, né? Uma coisa assim, não tem fórmula, mas assim, tinha que ser mais tempo mexendo e menos tempo sentado, e aí o tempo sentado ia render muito mais, né? Então, assim, mas o professor não sabe disso e não tem uma abertura necessariamente também da escola. Aí por isso que vem, por isso que eu acabei em política, porque a Sim. coisa vai mudando, né? É uma casta, né? De informação errada que vai passando e vai se perpetuando e vai ficando assim. Então, assim, o professor, para entender que ele precisa mexer, a professora da quinta série da minha filha, era da Nina, ela fez uma classe, como que ela chamava? Classe, esqueci, mas era tipo uma classe alternativa. O que ela tinha? Ela tinha umas 10 possibilidades de jeitos diferentes que as crianças podiam trabalhar. Então, tinha 2 bolas daquelas de fitness que as crianças podiam sentar, tinha uma bicicleta ergonômica, tinha 2 estações na janela, que as crianças podiam ficar de pé, tinha uns puffs que eles podiam sentar no chão, e eles podiam escolher onde eles queriam ficar e revezava. A cada bloco de tempo eles revezavam. E foi ótimo, assim, foi fantástico. Foi o experimento na escola, mas assim, não são todos os professores que conseguem bancar. Por quê? Porque muda a estrutura toda. Né? Você tem que ter menos atividade de papel e caneta, né? Você tem que ter essa disposição de saber que o aluno está ali, você tem que estar atento, olhando, você já ficou muito tempo aqui, agora você muda para cá, né? Ontem você estava aqui. Então, assim, é uma estrutura diferente, mas que é possível, né? É possível aprender, essa é uma escola pública aqui, né? Então, assim, eu acho, mas os professores têm que estar dispostos a bancar, né? A sair do que eles aprenderam também, e aí a estrutura da escola tem que favorecer, né? Um tempo de formação, um tempo de entender, tá? Por que isso é importante? Vamos estudar, né? Vamos testar se está favorizando mesmo, se os alunos que saíram desse formato, né, estão aprendendo mais do que os outros, enfim. Então, acho que uma mudança o micro e o macro, E o né? micro e macro, não, mas eu adorei isso que você falou, né, que às vezes essas práticas do dia a dia, elas ficam tão rígidas como um conhecimento e vira meio que automático, né, e aí ninguém questiona, e aí Sim. continua aquilo e vai fazendo. Uma das coisas que eu achei interessante conversando com pessoas até aqui no podcast, é que me parece que quando a gente pensa em inclusão, é esse momento importante de repensar, né, para que serve a escola, o que Uhum. então é quase que pensar em inclusão é pensar numa revolução Sim. maior sobre esses ambientes. Então, assim, às vezes as pessoas ficam pensando: "Ah, a inclusão é basicamente como adaptar um pedacinho pequeno para o aluno estar lá", mas é quase que né, um pensamento maior do seu Uhum. entendimento de mundo. Sim, exatamente. É sistêmico, né? A inclusão é sistêmica porque não realmente não funciona, só funciona se for assim, né? Se a gente for pensar assim, você é antropóloga, né? Uhum. Se a gente for pensar assim, né, desenvolvimento da civilização, não tinha, e a gente vê, por exemplo, hoje, né, hoje a sociedade, né, da maneira que funciona, a gente tem essa concepção de que não, né, para incluir a gente tem que fazer alguma coisa muito revolucionária. Né, porque envolve a mudança de todos os adultos envolvidos, envolve a formação das crianças num modelo onde, né, as diferenças são completamente parte do normal, né, e envolve aí mudança no currículo para aceitar outras formas de avaliação, envolve mudança na estrutura física da escola ou dos espaços públicos, né, enfim. Mas a gente olha, por exemplo, fazendo pesquisa com grupos indígenas, por exemplo, aqui, né, primeiros povos, não sei qual que é a nomenclatura agora que a gente usa em português, mas a concepção de deficiência, por exemplo, para os povos indígenas é inexistente. A gente está traduzindo uns documentos, não tem tradução para deficiência, porque não é parte da cultura. Né? As diferenças só são, né? Elas não são classificadas, elas não precisam de atenção especial, elas só são parte da malha social, né? É uma criança, a parte de quem a criança não é parte de uma coisa que alguém precisa fazer alguma coisa sobre, né? Então não tem escola especial, não tem a aula de natação adaptada, não, a criança faz parte da comunidade como todas as outras, e todo mundo se ajusta, né? Então, assim, em algumas populações, algumas reservas indígenas que são mais
tradicionais e mais fechadas, né, não, não são tão abertas, a concepção de deficiência não existe como uma coisa excepcional, né? É ali parte de quem todo mundo é. Então, isso eu acho que é a inclusão radical, né? É a Uhum. inclusão, é entender que as diferenças são completamente parte do cotidiano, que requerem sim, né, na forma como a nossa sociedade é estruturada, elas vão requerer adaptações, né, específicas, elas vão requerer que a gente repense, mas é isso, que repense, né? Não é e é para melhor, né? Eu acho que essa compreensão de que todo mundo se beneficia com a inclusão, eu acho que é uma coisa que a gente tem que colocar muito na cabeça dos pais, dos professores, porque dá trabalho, só dá trabalho porque a gente passou aí anos, né, séculos, criando um modelo extremamente exclusivo, Hum. que para desfazer esse modelo exclusivo, a gente tem que aí tem um trabalho aí a ser feito para desconstruir, mas que uma vez desconstruído, todo mundo se beneficia, porque aí Hum. minha criança que é aquilo, né, nos anos 80, não pensava que a criança era bullying, né, que nem existia esse conceito, mas que era criança lerdinha, que era criança meio esquisitinha, ai, aquele, né, ficava lá no cantinho sozinho, então, ai, hoje tem mais incidência de autismo do que antes? Não, não tem, mas hoje a gente tem diagnóstico, hoje a gente tem nome, hoje a gente tem intervenção. Então, a criança que era só esquisitinha, que era muito tímida, que era sei lá o quê, né, que tinha todos os nomes e apelidos pejorativos, Uhum. hoje não, hoje é uma criança autista, então que legal, né? A gente tem um Uhum. nome para dar um nome, ele só ajuda a encontrar os recursos. O que que a gente pode fazer para que fulaninho participe na escola e aprenda o que ele puder aprender, e interaja, e ensine, né? Aprenda com os outros, e ensine com os outros. E isso vale para todos, né? Para todos os diagnósticos. Mas eu acho que é isso que você falou mesmo, assim, é uma revolução, né? É uma revolução, mas principalmente do pensamento, Uhum. né, e dos adultos, do pensamento dos adultos, porque né, aquilo a gente fala, a criança em si. A criança não é, né, naturalmente inclusiva, a criança não pensa em inclusão, né? A criança quer brincar, a criança quer. E aos poucos ela vai pegando as dicas, né? Os vieses nossos de preconceito, de desinformação, né? Ai, mas não fala assim com fulaninho. Ai, não, mas olha, não, melhor não. Não, não, não pergunta isso não, né? Não, 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 deixa ele para lá, né? Ou, ai, tadinho, né? Olha, a judiação daquela criança. Então, assim, a criança vai escutando e daí vai formando a sua concepção de mundo, né? Então, assim, o trabalho para mim começa com os adultos. Uhum. E com as estruturas daí que são regidas por adultos, né? Vamos combinar, que de desfazer isso, desmantelar, enfim, né? E fazer, criar esse Estado de direito, né? Se a gente for pensar. Essa semana aqui no Canadá foi o report do Canadá para as Nações Unidas em relação à Convenção do Direito da Criança, e eu não me conformo que os Estados Unidos não é signatório. Toda vez que eu penso nisso, eu falo, gente, como? Como, Como? né? Hum. Mas enfim, mas nesse relatório é muito legal de ver, porque a gente, assim, é uma resposta direta de como a sociedade está pensando a criança, né? Hum. Então, assim, a minha parte era sobre criança com deficiência, mas cada artigo da convenção tem, tá, ótimo, você está criando uma nova legislação sobre ambiente, meio ambiente. Como que isso está fazendo parte, né? Como que isso está ajudando ou educando as crianças? Como que as crianças são parte nas ações, são agentes das ações. Então, assim, criar uma sociedade baseada em direitos da criança é um conceito muito legal, né? Uhum. Muito rico, porque vai de tudo, vai desde o sistema de saúde, vai dessa noção de agência. Para mim, a noção de agência é muito transformadora, né? De que a criança tem em si a capacidade e a possibilidade de agir. E vale para a inclusão da mesma maneira, né? Porque a gente criar uma sociedade que seja inclusiva, ela mexe em todas as estruturas, né? É educação, é saúde, é comunidade, é lazer, é políticas públicas, é a calçada, é né, o parquinho, enfim, tudo gira em torno dessa ideia de que se todo mundo tem direito igual, né? Todo mundo tem direito a acessar todos esses serviços e estruturas, e que eles respondam às suas necessidades, isso muda a nossa maneira de ver que não é favor, não é tadinho, Uhum. não é, ai, mas dá muito trabalho. Não, é questão de direito, ponto, né? E aí acho Sim. que muda tudo. E aí, eu sei que a gente tá quase aqui no horário, então eu tô de olho. Mas, uma coisa que eu acho interessante, né, é essa ideia do às vezes, como você estava falando, né, eu acho que tem aí no espectro, tem muita gente que eu lembro de uma pediatra falar pra gente assim: "Vocês não são os técnicos dos seus filhos", tipo técnico de
sabe, assim, de ficar falando: "Vai, vira a cabeça, O faz coach. isso". É, o coach, sabe. Ela falou assim: "Não é técnico, tipo, você é, né, cuidador e tal". Então, o que que você falaria para ou, né, esses cuidadores que ou pais, mães, né, como você falou que mãe é bicho complicado, que fica lá: "Vai, hoje é o dia que você vai sentar, engatinha, força a andar, põe de pé", sabe, aquela coisa toda assim. O que que você falaria que é o equilíbrio da gente pensar em, claro, incentivar, estimular e tudo isso, mas também entender a trajetória única, né, Uhum. da criança na frente da gente? Menina, pois é o desafio da vida, né. Eu nesse momento como mãe, né, eu tô me questionando, a adolescência bota você na parede com tudo, né, é assim, é questionar do A ao Z tudo que você achou que sabia sobre a pessoa e tirar essa é engraçado estar refletindo isso, nada pra mim, né, assim, eu sempre me senti muito equipada para cuidar de criança, né, porque sempre trabalhei com criança, pesquisa com criança, tá, mas quando chegou a adolescência, eu falei: "Não sei o que está acontecendo". Então, assim, e é justamente tirar essa a carapuça do saber, né, de saber, eu sei tudo para ver, tá, e você, quem é? Né, é justamente, quem é essa pessoa que você está se tornando, né, e adolescente já está tornado praticamente, Sim. na sua frente, quem é você, né, e o que que eu posso fazer, né, qual é meu papel Hum. nessa trajetória. E eu acho que, assim, é bem isso. Se eu tivesse pensado isso, né, aquilo, se eu soubesse agora, tem um paper que eu escrevi, se eu soubesse agora o que eu sabia então, né, eh, eu acho que quando a criança é pequena, a gente tem muito esse instinto de, tipo, é uma responsabilidade muito grande, né, a Uhum. mãe, principalmente, pais também, né, mas, assim, mãe é mais, cá pra nós, Sim. assim, esse sentimento de, tipo, meu, é o meu mundo, né, é tudo, a gente projeta, consciente ou inconscientemente, tanta coisa, né, na criança, de tipo, tem a responsabilidade de, nossa, né, tem que fazer dar certo, essa pessoa é toda minha, né, der certo ou der errado, a culpa é minha, né, culpa é um negócio que a mãe vive o tempo todo. Mas eu acho que, assim, primeiro, né, a gente conhecer isso que eu falo, informação, eu acho que é poder, se a gente souber usar direito e for a boa informação, primeiro isso, né. Então, assim, se informar, eu acho que, né, conhecer sobre desenvolvimento, conversar com outras mães, né, que você confia, contas de Instagram Uhum. que você confia, né, Sim, sim, também pode ser péssimo, pode. mas assim, e daí com essa informação em mão, daí eu acho que é pegar tudo, botar do lado, né, dar um passo para trás e entender, assim, a criança ali que está na sua frente, ver assim, né, o que que ela precisa agora. Hum, Eu acho que esse perguntar do agora é tão, e parece hum. simples, mas é tão, né, assim, tão transformador, porque a gente fica nessa roda viva, né, tipo, tem que fazer, tem que ir, tem que levar, tem que estimular, tem que, né, ter curso disso, fazer escolinha daquilo, ou sei lá o quê, né, o que, mas a gente dificilmente para e pensa: "Tá, e agora?", né, Hum. eu tenho esta meia hora aqui, vamos dizer que eu tenho essa meia hora, eu tô viva, né, entre o café e ter que buscar outro, sei lá o que que você tem que fazer, mas pensar assim, essa criança agora, o que que ela mais precisa, né? Ela precisa de conversar, né, e bebezinho, tô falando desde bebezinho até, né, os primeiros anos são mais tumultuados, aí tem as fases, né, a gente, os 2 primeiros anos, acho que a gente tá meio assim, né, É, amass turvo, tá tudo turvo. então, assim, você tá tentando, mas assim, eu acho que tentar tirar pequenos pedacinhos cada dia, e pequenos, se for 5 minutos que seja, mas que você consiga pensar, o que que ele precisa agora, né? E daí responder só isso, sem referência, né? Sem citação APA, sem Uhum. nada, só o que que essa criança precisa agora. Eu acho que é muito transformador, porque aí você consegue agir assim, o que que eu preciso agora? Ser bebezinho, eu preciso, né, como você falou, não tá segurando o pescocinho, tá? Eu preciso botar mais tempo de bruxo, Hum. né, ficar brincando com ele ali no chão por 5 minutos? É difícil? É, mas eu vou conseguir fazer isso hoje. Hoje eu vou 5 minutos, ou sei lá, né, meia hora eu vou dedicar a só responder a esta necessidade de escutar a minha criança. E fazer esse exercício cotidianamente ao longo do desenvolvimento, né? Eu acho que faz muita diferença. Quando a criança entra na escola, tive uma conversa com uma amiga outro dia, né? Teve um diagnóstico de dislexia. Tá, o que que ele precisa agora? Eu acho que agora é meu afilhado. Falei, olha, eu acho que agora ele precisa urgentemente de um computador. Ele precisa Hum. de um computador e ter esse computador na escola. A escola não dá, nananã, não deixa. Conversa, então vamos conversar. Mas assim, parar e pensar. Hoje, o que que ele precisa? Ele precisa que você sente e faça a lição de casa com ele. Com muita paciência. Respira, conta até
329. Ele precisa que você sente e faça só esse pedacinho da lição com ele para mostrar que ele consegue. Só esse pedacinho, hoje, né? O adolescente, o que ele precisa? Hoje ele precisa sentar e jogar videogame. Ontem eu cheguei com o olho machucado. E o que vamos fazer? Vamos jogar uma partida de videogame, tá bom? Então, hoje, assim, eu acho que esse dá um passo para trás, tira tudo, né? Tira a ansiedade do que vai dar, não vai dar certo daqui 10 anos, né? Vai ser presidente da República ou vai trabalhar no McDonald's, não importa, né? Tira e faz. Agora, nesse momento, o que eu posso fazer? O que é a melhor coisa que eu posso fazer nessa meia hora com o que eu tenho, né? Porque essa é outra coisa que eu acho que paralisa muito mães, né? E cuidadores em geral. Que assim, mas eu não tenho, eu não sei, eu não consigo, eu não dou conta, né? Essa sensação de ter uma caixinha vazia. E não é o que eu tenho agora, eu tenho tempo. Eu posso conversar, eu posso falar, eu posso jogar essa bola para lá e para cá, eu posso, né? Então, assim, coisas simples, mas que se você tirar um pouquinho cada dia, aquilo, né? Você só... Aquela frase que eu acho bonita, até não vou saber dizer agora, mas a gente só é o que a gente faz cada dia, né? Assim, é a meia horinha por dia, os 15 minutos por dia que vão acumular num hábito de uma vida inteira, né? E eu acho que se as crianças souberem, e se a gente souber, né, que a gente pode tirar esse tempinho, e nesse tempinho a gente vai dar só o que a gente tem e ver só o que a criança é e tá precisando, eu acho que faz muita diferença. Não sei. Ai, adorei. Esse final ficou bom e ficou, assim, esperançoso. Então, eu acho que também tira esse mito aí, que é algo muito mais complexo, difícil de fazer, democratiza, né, esse acesso do que as pessoas podem fazer. Exatamente. Porque isso é muito, tirar esse monstro que eu não sei o que fazer, não sei como começar. Pois é, e que incapacita, né, isso, a gente ficar achando, mas né, não é, a gente realmente vem equipado, né? Pode não estar equipado como a mãe do Instagram X, né? E tal, mas a gente tem, né? A gente tem filho por uma razão, né? Você tem, tanto a criança está equipada para descobrir o mundo, quanto a gente está equipada para ajudá-los na tarefa, né? Mas a gente tem que parar e escutar, assim, ter esse tempo sem influencers, sem vozes, né, por aí dizendo o que a gente consegue, né, o que não consegue, e realmente formar essa relação. E acho que esse é um hábito muito transformador, né, que a gente pode levar, se aplica para a relação ao longo da vida com as crianças, eu acho, e pode ser muito favorável. Adorei, que fantástico. Eu quero que você volte aqui para a gente pode conversar aí sobre a próxima fase depois, aí a gente fala mais sobre a adolescência. Vamos. Não, mas adorei. Exatamente, deixa você passar, aguenta aí o tranco. Muito legal, adorei. Porque eu falei, gente, eu tenho tipo 225 assuntos. Eu tinha pergunta pra gente fazer. Não tem um podcast para te chamar? Não, mas a gente conversa mais agora, e agora a gente já está em contato, conectadas. E assim porque eu quero levar os meninos, né, para Montreal, e assim que der, a gente vai visitar vocês. Vamos tomar um café, por favor. Que eu adoro aí no verão, é lindo, acho muito demais. Montreal aqui no verão é tudo. Vamos combinar assim. Espero que você melhore aí do acidente do surf, tá? Fica aí comportada, calma, daqui a pouco você volta a todas as suas atividades. Mas adorei, então a gente se fala. Super obrigada. Obrigada, Gabi. Um beijo. Tchau. E aí, pessoal, gostaram? Eu adorei essa conversa. Eu adoro aprender sobre coisas, né, específicas que alguém sabe muito sobre. Então, essa questão de terapia ocupacional, para mim, é muito próxima, né? Porque eu sempre pensei sobre os benefícios de todas as terapias para os meninos crescendo, para as crianças, e como é importante a gente pensar isso no desenvolvimento das crianças, né? Nas aprendizagens, na escrita, na brincadeira. E a professora Keiko contou muito disso pra gente, também deixou de uma maneira didática como entender isso para o nosso dia a dia. Então eu fiquei feliz e quero conhecê-la logo, em pessoa, né? Então, como sempre, vão lá no nosso Instagram, Uma Estrangeira Podcast, ou mandem e-mail pra gente no estrangeirapodcast@gmail.com. Tá legal? Obrigada, gente. Um beijo.
Esse podcast foi editado por Fábio Guerrara.